E se você está em um banheiro escuro e repete o nome dela 3 vezes em frente ao espelho, algo terrível pode acontecer. Você já ouviu falar da lenda de Blood Mary? Prepare-se, porque hoje vamos explorar essa história de arrepiar a espinha. Mas quem é Blood Mary? A lenda tem várias versões, mas 2 delas são as mais conhecidas. A primeira aponta para Mary da Inglaterra. Durante seu reinado, ela ganhou o apelido de Blood Mary, por condenar à morte de centenas de pessoas na tentativa de restaurar o catolicismo no país. Outra versão sugere que Blood Mary era uma jovem chamada Mary Ward, que viveu há séculos. Segundo dizem, era uma mulher acusada de bruxaria. Ela teria sido torturada e morta, mas seu espírito jamais descansou. Mas como essa história do espelho começou? Acredita-se que, para invocar Blood Mary, é preciso estar sozinho no escuro, diante de um espelho, e com a vela acesa, e repetir o seu nome 3 vezes. Dizem que ao final do ritual, ela aparece no reflexo com olhos vazios e cheios de ódio. As pessoas que tentaram invocar Blood Mary relatam experiências arrepiantes, gritos vindo do nada, o espelho se rachando, até mesmo marcas de arranhões que surgiram do nada. Alguns dizem que a lenda é apenas uma brincadeira de crianças, mas outros têm a história como assustadora para contar. Em fóruns de terror e vídeos da internet, há relatos de pessoas que afirmam ter visto algo ou sentido uma presença ao realizar o ritual. Uma jovem conta que viu o rosto de uma mulher cheia de sangue refletindo atrás dela. Outra pessoa diz ter escutado uma risada diabólica ao tentar acender a vela. E teve que sair correndo do banheiro sem olhar para trás. E você, teria coragem de invocar o Blood Mary? Lembre-se, algumas lendas são tão antigas que é difícil saber onde começa a verdade e onde termina a mentira. Então, quando estiver sozinho na frente do espelho, pense bem antes de dizer o nome dela. Imagine estar caminhando sozinho à noite pelas ruas desertas de uma cidade japonesa, quando, do nada, uma mulher misteriosa surge. Ela usa uma máscara cirúrgica, algo comum, mas seus olhos são frios, penetrantes, como se pudessem ver além de sua alma. Ela se aproxima e faz uma pergunta simples. Watashi kie? Ou seja, eu sou bonita? Mas cuidado, essa é a Kushizaki Onna, a mulher da boca rasgada. A lenda de Kushizaki Onna é uma das mais aterrorizantes do folclore japonês. Ela é uma Onryo, um espírito vingativo, e sua história é tão misteriosa quanto aterrorizante. Dizem que ela era uma mulher bonita, mas muito vaidosa, e acabou pagando preço alto por isso. Existem diferentes versões para a origem da Kushizaki Onna, mas a mais comum conta que ela viveu no período feudal japonês e era esposa de um samurai. Por ser muito bela, ela atraía olhares por onde passava, mas sua vaidade e desejo por atenção a levaram a atrair seu marido. Quando o samurai descobriu, ficou fora de si. Em um ataque de ciúmes e raiva, ele decidiu puni-la de uma maneira que jamais seria esquecida, rasgando a boca da mulher de orelha a orelha. E enquanto fazia isso, ele disse: Agora, quem vai te achar bonita? Após sua morte, a lenda diz que ela se tornou um espírito vingativo e passou a vagar pelas ruas do Japão. Como um Orion, ela buscava vingança e começou a assombrar pessoas, principalmente crianças e jovens.
A Kuchisake Onna usa uma máscara de cirurgia para esconder sua desfiguração e aborda suas vítimas com a pergunta: Eu sou bonita? Se você responder não, ela mata imediatamente com uma tesoura. Se você responder sim, ela tira a máscara, revelando sua boca rasgada, e pergunta novamente: Eu sou bonita? Se a vítima responder não, nessa segunda vez, ela é cortada ao meio, e se responder sim, ela também rasga a boca da pessoa, para que fique igual a dela. É um dilema macabro, onde poucos escapam, mas nem tudo está perdido. Existem alguns truques conhecidos, que dizem ser capazes de enganar a Kuchisake Onna. Um deles é responder de maneiras confusas, como mais ou menos, ou assim. Isso a deixa confusa, o que pode dar tempo para fugir. Outro truque é oferecer doces ou dinheiro para distrair. A lenda da Kuchisake Onna voltou a ganhar força no Japão nos anos 1970, quando surgiram rumores de que ela tinha sido vista pelas ruas. Desde então, a história se popularizou e Kuchisake Onna, ou a Mulher da Boca Rasgada, se tornou um ícone da cultura de terror japonesa, aparecendo em filmes, séries e até videogames. A Kuchisake Onna é um exemplo de como o folclore japonês mistura beleza e horror em histórias que sobrevivem há séculos. Imagine estar caminhando por uma estrada deserta ao cair da noite. O silêncio ao seu redor é quebrado apenas pelo som distante do vento. Quando de repente você vê algo, ou melhor, alguém. Parece humano, mas há algo errado. Seus movimentos são estranhos, sua presença perturbadora. E então ele se transforma diante dos seus olhos em um animal. O que você faz diante dessa situação? Isso que você acabou de ouvir pode parecer uma cena de filme, mas para muitos, essa é uma realidade assustadora e antiga. Hoje vamos explorar o mistério por trás dos Skinwalkers, uma das lendas mais temidas e respeitadas pelos povos indígenas. O que são Skinwalkers? Na tradição navajo, eles são conhecidos como Yenodoshi, que significa com aqueles que andam em quatro patas. São bruxos poderosos que possuem habilidades de se transformar em animais, geralmente lobos, coiotes, corvos e outras criaturas da natureza, mas eles são metamorfos comuns. A transformação vem com um preço terrível. Esses seres não nasceram com essas habilidades. Segundo as lendas, os Skinwalkers ganham seus poderes por meio de rituais sombrios de um ato considerado o mais abominável: o assassinato de um ente querido, fora da moralidade humana, tornando-os verdadeiras entidades do mal. Os Skinwalkers são mestres do disfarce e da manipulação. Ao se transformar, eles podem imitar o som de uma pessoa ou animal para atrair suas vítimas para emboscadas. Sua presença é sempre marcada por sensações estranhas, um calafrio que corre pela espinha, o som de passos que desaparece quando você se vira, ou a sensação de que está sendo observado, mesmo quando está completamente sozinho. Esses seres não têm apenas capacidade de mudar de forma, mas também de controlar a mente de quem o encontra, criando ilusões ou manipulando seus medos mais profundos. A lenda dos Skinwalkers não é tratada como apenas uma história de terror. Para as comunidades indígenas, elas representam um tabu real, algo que realmente é discutido abertamente. O medo de atrair a atenção dessas criaturas é tão forte que muitas pessoas se recusam até mesmo a pronunciar seu nome. Mesmo hoje, relatos de avistamentos e encontros com Skinwalkers ainda surgem. Alguns são descritos como encontros fugazes, uma criatura à distância que desaparece na escuridão,
Outros, no entanto, descrevem momentos de verdadeiro pavor, onde a linha entre o real e o sobrenatural parece se desfazer. Os skinwalkers podem parecer parte de uma lenda distante e antiga, mas para aqueles que vivem perto dessas terras, eles são muito mais do que uma história. São um lembrete de que o mundo que conhecemos talvez não seja simplesmente ou tão seguro como gostaríamos de acreditar. Seja você alguém que acredita no sobrenatural ou não, as histórias dos skinwalkers continuam a nos atingir e desafiar nosso entendimento da realidade. No final, o que importa é o respeito pelas tradições e crenças que nós conhecemos, a história e ao mistério desse mundo. Então, da próxima vez que estiver sozinho à noite em uma estrada deserta, olhe bem ao seu redor. Nunca se sabe o que pode estar observando você. A lenda da loira do banheiro é uma das mais conhecidas no folclore urbano brasileiro. Ela tem várias versões, mas a mais popular é baseada na história real de Maria Augusta de Oliveira Borges, uma jovem do século XIX. Maria Augusta nasceu em Guaratinguetá, São Paulo, e foi forçada a casar-se muito jovem. Infeliz, ela fugiu para Paris, onde morreu misteriosamente aos 26 anos. Seu corpo foi trazido de volta ao Brasil e mantido em uma urna de vidro na casa da família até ser enterrado. Anos depois, a casa foi transformada em uma escola e começaram a surgir boatos de que o espírito de Maria Augusta vagava pelos banheiros da escola. A lenda diz que a loira do banheiro aparece após um ritual de invocação, que pode incluir chamar seu nome 3 vezes em frente ao espelho, bater a porta do banheiro ou puxar a descarga. Ela é descrita como uma jovem loira vestida de branco, com pedaços de algodão no nariz, ouvidos e boca. Você sabia que o bicho-papão tem origens em várias culturas e pode ser muito mais assustador do que você imagina? Conhecido em diferentes países, o bicho-papão é um monstro criado para assustar crianças e fazê-las se comportarem. Em alguns lugares, ele vive debaixo da cama. Em outros, ele se esconde nos armários, esperando por você. No Brasil, o bicho-papão também é descrito como o homem do saco, aquele que sequestra crianças mal comportadas e as leva para um lugar sombrio. E dizem que se você se comportar mal, o bicho-papão pode aparecer onde menos espera. Você conhece a Cuca, a bruxa mais assustadora do folclore brasileiro. A Cuca é uma criatura aterrorizante, conhecida por raptar crianças desobedientes enquanto elas dormem. Na maioria das versões, ela é uma velha com corpo de jacaré, e sua missão é castigar quem não se comporta. A lenda ficou famosa por causa da canção de ninar, Nana Neném, que a Cuca vem pegar, usada para assustar as crianças a irem dormir. A presença da Cuca traz mistério e medo, representando o medo do desconhecido e das consequências da desobediência. E você, teria coragem de enfrentar a Cuca? Conta aqui nos comentários. Até a Cuca já se inscreveu no canal e você ainda não. A Dama Branca é um dos fantasmas mais conhecidos no folclore de várias partes do mundo. A lenda diz que a Dama Branca aparece em estradas desertas, sempre vestida de branco, às vezes pedindo carona. Quem a encontra, muitas vezes se depara com o inexplicável. Há relatos de pessoas que oferecem carona e ela simplesmente desaparece. Acredita-se que a Dama Branca seja o espírito de uma mulher traída ou que sofreu uma grande tragédia, vagando em busca de paz. Cuidado ao dirigir sozinho à noite. Você pode ser o próximo a encontrá-la. Pisadeira é uma figura do folclore brasileiro, especialmente popular nas regiões de Minas Gerais e São Paulo. Ela é descrita como uma mulher de aparência assustadora, alta, magra, com unhas grandes e dedos compridos, olhos vermelhos e arregalados, nariz comprido e queixo grande. Seus cabelos são brancos e desgrenhados, e ela tem um sorriso que revela os dentes verdes. A lenda diz que a pisadeira passa grande parte do tempo nos telhados das casas observando os movimentos dentro delas. Após o jantar, quando alguém vai dormir de barriga cheia, ela entra em ação. Ela desce do telhado e pisa no peito das pessoas, causando a sensação de paralisia. A vítima fica consciente, mas incapaz de se mover, o que gera um grande desespero. A lenda da pisadeira pode ser vista como um alerta contra a gula e preguiça, já que ela ataca principalmente naqueles que vão dormir logo após uma refeição pesada.
Além disso, essa lenda está relacionada com a paralisia do sono, uma condição em que a pessoa acorda durante o sono REM, mas não consegue se mover. Além de sua aparência assustadora, a pisadeira é conhecida por sua gargalhada estridente e constante. Muitas pessoas acreditam que a lenda surgiu para explicar a paralisia do sono, fenômeno que ainda é um mistério para muitos. A cabra cabriola é uma figura do folclore português brasileiro, conhecida por ser um ser maligno que personifica o medo. Originalmente da mitologia infantil portuguesa, a lenda foi trazida para o Brasil pelos colonizadores e se espalhou por várias regiões, especialmente no Nordeste. A cabra cabriola é descrita como uma cabra monstruosa, frequentemente com características assustadoras, com olhos que soltam fogo e fumaça. Ela é conhecida especificamente por invadir casas à noite, especialmente em busca de crianças desobedientes. Sua aparência e comportamento são projetadas para incutir medo, e ela é frequentemente usada como uma figura para disciplinar crianças. No Brasil, a cabra cabriola é associada a canções de ninar, que alertam as crianças sobre seu comportamento. Uma das canções mais conhecidas diz: Eu sou a cabra cabriola, que como meninos aos pares, também comerei igual a vós, uns cachorrinhos de nada. A cabra cabriola é mais temida que outras figuras folclóricas, como o lobisomem e a mula sem cabeça, que inclusive já temos vídeos deles aqui no canal. Ela é usada pelas mães para manter as crianças na linha, ameaçando que a cabra cabriola virá se elas não se comportarem. A lenda é tão poderosa que, ao ouvir um ruído estranho à noite, as crianças são aconselhadas a rezar para se proteger. A cabra cabriola remonta à Idade Média na Europa, onde figuras semelhantes eram usadas para disciplinar crianças. No Brasil, a lenda se adaptou e se tornou parte integral do folclore local, especialmente em estados como Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A cabra cabriola é um exemplo fascinante de como mitos e lendas podem atravessar continentes e se transformar ao longo do tempo, mantendo sua essência de incutir medo e disciplinar as crianças. Mapinguari, uma criatura lendária do folclore amazônico brasileiro. O Mapinguari é descrito como um gigante peludo com cerca de 2 metros de altura. Ele possui características físicas bastante peculiares: um olho grande no centro da testa, uma boca enorme localizada no umbigo, com dentes afiados, corpo coberto por pelos vermelhos, braços longos e garras grandes nas mãos. Alguns relatos mencionam uma armadura feita de casco de tartaruga para se proteger. O Mapinguari é conhecido por ser uma criatura selvagem e perigosa. Ele caça durante o dia e dorme à noite, emite gritos altos e consistentes, que podem ser ouvidos de longe ao se mover pela floresta. Ele quebra galhos e derruba árvores, deixando um rastro de destruição. Por incrível que pareça, a lenda diz que ele foge e tem medo de bichos preguiça. Algumas tribos indígenas acreditam que certos índios, ao atingirem uma idade avançada, se transformavam no Mapinguari e passam a viver isoladamente na floresta. O paleontólogo argentino Florentino Mejon sugeriu que a lenda poderia ser baseada na sobrevivência de preguiças gigantes pré-históricas, que inclusive também já temos um vídeo aqui no canal. Os ribeirinhos e seringueiros da Amazônia contam muitas histórias de encontros com o Mapinguari. Ele é conhecido por atacar caçadores e outros animais da floresta. Existem relatos de grandes combates contra o Mapinguari e caçadores valentes onde o Mapinguari geralmente leva vantagem. A lenda do Mapinguari é um exemplo fascinante de como o folclore pode refletir os medos e os mistérios da floresta amazônica. O corpo seco é uma figura do folclore brasileiro, especialmente popular na região sul e sudeste do Brasil. A lenda descreve o corpo seco como um ser amaldiçoado, uma espécie de morto-vivo que vaga pela terra como punição pelos seus pecados em vida. A lenda do corpo seco tem influências europeias, trazida pelos colonizadores portugueses. Segundo a história, o corpo seco foi uma pessoa extremamente má em vida, cometendo tantas atrocidades que após a morte, nem Deus nem o diabo quiseram sua alma. A terra também rejeitou seu corpo,
que foi expelido e condenado a vagar eternamente. O corpo seco é descrito como um cadáver ressecado, com peles e ossos aparentes. Suas unhas e cabelos continuam a crescer, dando-lhe uma aparência ainda mais assustadora. O corpo seco é dito por vagar por lugares onde viveu, em locais como ermos, como encruzilhadas e lotes vazios. Sua presença é tão temida que em algumas comunidades são realizadas missas para afastá-los. Em certas variações da lenda, ele é associado ao bradador, uma alma penada que se manifesta com gritos e gemidos durante a noite. Os pecados que levam à maldição do corpo seco variam conforme a região. Em algumas versões, ele teria torturado e matado sua própria mãe. Em outras, foi um homem que cometeu inúmeras maldades contra todos ao seu redor. Há também histórias que dizem que ele fez uma promessa a Deus e não cumpriu, resultando em sua punição. Essa lenda é um exemplo fascinante de como o folclore pode refletir os valores e medos de uma cultura, além de servir como uma forma de transmitir lições morais. A Cumacanga, ou Canga, é uma figura fascinante do folclore brasileiro, especialmente popular nas regiões do Pará e Maranhão. A lenda da Cumacanga tem raízes profundas nas culturas brasileiras e é frequentemente associada a histórias de punições e maldição. Segundo a lenda, a Cumacanga é uma mulher amaldiçoada, geralmente a sétima filha de um casal, ou uma mulher que teve um relacionamento proibido com um padre. Como resultado dessa maldição, sua cabeça se separa do corpo durante a noite de sexta-feira e voa pelos ares como uma bola de fogo. A Cumacanga é descrita como uma cabeça flamejante que vaga pelos céus, assustando aqueles que a encontram. Durante o dia, ela parece uma pessoa comum, mas à noite, sua cabeça se desprende do corpo e se transforma em uma esfera de fogo. A lenda diz que a Cumacanga voa pelos campos e vilarejos, apavorando os moradores com sua aparência assustadora. Em algumas versões da história, ela é vista como um presságio de desgraça ou morte. Acredita-se que a única maneira de evitar essa maldição é a mãe batizar a sétima filha com a filha mais velha como madrinha. A lenda da Cumacanga é um exemplo de como o folclore brasileiro incorpora elementos de diferentes culturas e crenças. A ideia de uma cabeça voadora é semelhante a outras lendas de bola de fogo, encontradas em várias culturas ao redor do mundo. Essa lenda é uma parte importante e rica no folclore brasileiro e continua a ser contada e recontada, mantendo viva a tradição oral e cultural do país. Você conhece a Bruxa de Bell? Em Tennessee, no século XIX, uma família foi aterrorizada por uma entidade sobrenatural. John Bell e sua família começaram a ouvir sons estranhos, como passos, sussurros e até gritos. Ninguém sabia de onde vinham. A entidade era conhecida como a Bruxa de Bell e se mostrava cada vez mais violenta. Diziam que ela odiava John Bell e prometeu que ele morreria pelas mãos dela. A família chamou vizinhos e muitos viram móveis se moverem sozinhos e ouviram vozes vindas do nada. Ninguém se sentia seguro. Em 1820, John Bell morreu misteriosamente e muitos acreditam que a bruxa cumpriu sua ameaça. Até hoje, o caso permanece um dos mais assustadores dos Estados Unidos. Você teria coragem de visitar? A lenda do lobisomem é conhecida praticamente em todo o mundo. Ela descreve um ser que é parte homem, parte lobo, amaldiçoado com a licantropia, transformando-se nas noites de lua cheia. Uma das versões dessa lenda remonta à Grécia Antiga, onde o rei Licaon, conhecido por sacrificar viajantes, foi punido por Zeus e transformado em lobo para sempre. Nas histórias atuais, os lobisomens são retratados como pessoas magras, pálidas, com olhos fundos e aspecto doentio. Acredita-se que assumam a forma de lobos em noites de lua cheia. As explicações para essa transformação variam. Alguns dizem que é porque são os sétimos filhos de uma prole só de meninas ou só de meninos, ou porque estão pagando por algo ruim que fizeram, ou ainda por doenças ligadas ao sangue. Existem cerca de 30 mil registros de aparições de lobisomens na França entre 1520 e 1630. Até o lobisomem já se inscreveu no canal e você ainda não.